Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Café com Psicanalista, né? Que alegria você que já faz parte. Estamos chegando no final dessa primeira temporada, né? Eu, de antemão, quero agradecer você que esteve comigo em todos os cafés. Nós tivemos ótimos convidados, ótimas histórias e aguarde que vem muita novidade para aí, já dando um spoiler aí a segunda temporada. Mas você que está aqui para esse episódio de hoje, caso você ainda não me siga, por favor, então siga, ative o sininho. Esse café de hoje é um café muito especial, tentamos marcar algumas vezes, eu sempre falo isso, coisa normal da vida, né? O café, ele sempre é regado de muitas histórias, não é verdade? O café é para isso, histórias, coisas importantes, coisas da vida, coisas alegres, coisas tristes. E essa pessoa eu conheço há um tempo, não tem na verdade tantos anos, tem alguns anos aí na vida, né, de trajetória, mas eu quis chamá-lo para mostrar talvez as multifaces, né, dessa pessoa, que eu acho que é legal. Então tá aqui, Rafael, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar participando desse projeto, desse passo a mais aí que o Café com o Psicanalista está trazendo aí para o cenário nosso goiano. E já espero também ver a segunda temporada aí. Pronto. E muito feliz ainda, porque eu cheguei aqui, ainda fui presenteado com essa caneca aqui, que ainda é personalizada. Tem café Então, ainda? Tem água aí, né? Eu tô bebendo água um pouco, mas daqui a pouquinho a gente pede pro show café. música aqui trazer um café, mas por enquanto... E café é coisa que eu entendo hoje. Verdade, a gente vai falar disso, inclusive. E engraçado, quando eu te chamei, depois que eu lembrei, falei, gente, ele tem um negócio de café, daqui a pouco ele vai falar. Sim. Rafael, mas então esse aqui é o café, surgiu pra quê? Pra gente aproveitar um café e colocar as fofocas em dia. Fofocas positivas, coisas da vida. Mas antes de qualquer coisa, quem que é o Rafael? Caramba, eu tinha que ter me preparado para essa, né? Quem que é o Rafael? Ela é muito clichê, da verdade. Ela é muito clichê, deveria ter me preparado melhor para uma resposta mais... Quem é Rafael? Mais bacana. Eu sou alguém que gosta de viver a vida, sabe? Assim, gostei da sua introdução da Multifacetados. Eu venho de uma história aí de muito trabalho dentro da área de comunicação, marketing, e isso aliado muito à minha vida pessoal. Eu gosto muito de comunicar, gosto de estar com as pessoas, gosto de sociabilizar. Então, eu acho que eu sou essa pessoa comunicativa, eu sou essa pessoa alegre, de bem com a vida. Eu não sou nada pessimista, a gente é cheio de problemas, de situações, Sim. de histórias, mas eu acho que a minha essência vem do positivismo, da vontade de fazer acontecer, de aquela história de pegar no chifre do boi e fazer acontecer. E eu acho que eu sou essa pessoa. Goiano? Eu sou goiano, sou de Anápolis, nascido em Anápolis, mas já tem uns 7 a 8 anos que eu moro em Goiânia. Vim por um projeto, né, profissional. Já morei fora, já morei em vários locais aí, mas me encontrei em Goiânia. Goiânia, assim, eu falo que eu posso viajar para onde for. Vou para outros estados, para outras cidades, mas parece que Goiânia é a minha essência. Eu gosto muito daqui, gosto das pessoas. A gente tem um círculo social em Goiânia muito, muito bacana, muito positivo, de às vezes encontrar pessoas o tempo todo em alguns lugares. A gente é uma capital grande, com uma população muito vasta, mas a gente acaba sempre encontrando um ou outro, dentro dos meus negócios, enfim, e da vida da gente. Então eu gosto muito de Goiânia. Goiânia tem isso. Goiânia é aquele misto de os arranha-céus, os rooftops aqui que tem, mas também é do povo sentado na calçada comendo café e comendo pão de queijo, né? Mas você falou, essa fase da sua vida aí, você morou onde? Você falou que morou fora? Olha, eu já morei fora. Eu fiz uma loucura, entre aspas, na minha época mais jovem, né? De arriscar tudo. Eu tinha um emprego, eu era um assessor de comunicação da Associação Educativa. Jornalista. Já tinha me formado. Terminado. Eu me formei, nessas transições aí, eu me formei na Federal do Tocantins, em Palmas, jornalismo. Então eu fiz na Federal do Tocantins. Assim que eu terminei a faculdade, voltei para Anápolis. Trabalhei muitos anos em agência. Quando a gente vai para trabalhar em agência, principalmente há uns tempos atrás, a gente não tinha cargos específicos. A gente era um faz-tudo em agência. Nessa época, eu fico imaginando as agências, né? Sim. Porque hoje a gente contrata agência
tem agência espalhada no mundo todo, cada um online. Como é que eram essas agências? A gente era muito do off mesmo. Essas agências. Essas agências de publicidade, não que você é velho, né? Não, eu tenho 20 mais alguns. Mais alguns. Mas é porque mudou muito rápido, Brincadeira, brincadeira. Eu já passei dos 30 tranquilamente, não tem problema de falar sobre isso. 40, Diego, e aí? Enfim, como é que era a agência? Era muito dinâmico e era muito trabalho. Eu trabalhava numa agência de publicidade que era muito formatada para produção de comercial televisivo. Ah, tá. Então a gente gravava muito, e principalmente comerciais televisivos de supermercado, que era o auge de televisão nessa época. A gente... Aproveita a promoção. E a gente tinha que criar campanhas de final de ano, de aniversário de supermercado, era muito legal. Eu, assim, fui aprendendo a trabalhar com o meio televisivo. E isso na época, depois eu criei um programa de televisão local, que era de um canal local também. Tinha algumas amigas que apresentavam comigo. Legal. E aí foi indo. Era muito gostoso você fazer o offline, né? Ainda a gente tava na época introduzindo Orkut, aquela coisa toda, mas não tinha uma pegada forte dentro da publicidade. Orkut, ele contou a idade dele. Então, Orkut, se você que é novo, dá um Google aí que você vai encontrar. Eu sou da época do MSN, do MSN que vibrava, você lembra? Vibrava, exatamente. E era muito bom, né? A gente se divertia de colocar aquelas frases que a gente hoje é o status, né? A gente tem isso hoje até no Instagram, no status da Direct. Nossa, lá. Era o status do MSN que contava como estava seu dia, o que você estava sentindo. Era um Twitter da moda antiga. Tinha a sala de bate-papo da UOL. Exatamente. Aí tem história. Aí tem Mas história. aí, então mas voltando à agência. A agência aí, nessa época, logo em seguida a gente atendia a Associação Educativa Evangélica, que hoje é a Evangélica, aqui no estado de Goiás, muito conhecida no ramo educacional. E aí eu me tornei assessor de comunicação da associação, que mantinha a Univangélica, o Colégio Couto Magalhães, a mantenedora. Entrei numa licença maternidade da profissional que estava na época, assumi e continuei. Fiquei lá durante uns 5 anos, e nesse intervalo surgiu uma oportunidade de ir para a Suíça. E aí... Que maravilha. E aí foi naquela loucura de muito jovem, falei, quer saber? E eu nunca tive vontade de morar fora. Nunca foi assim, nossa, que sonho morar fora. Aconteceu, eu fui. E isso dá uma bagagem, uma experiência pra gente de maturidade tão gigantesca. Quando eu falo que todo mundo deveria ter uma oportunidade de conhecer o mundo afora, né? Porque aí você entende que o mundo não gira em torno do seu umbiguinho ali, né? Que tem muita coisa. Faz isso, né? É muita realidade distoante, é outras culturas. E isso te traz uma bagagem tão, tão especial. E aí foi onde eu morei fora, fiquei um tempo. Quanto tempo? Entre idas e vindas foram uns 3 anos. Eu ficava um tempo, voltava para não ficar ilegal, porque eu não tinha documentação e tudo, então eu não queria ficar, ficava indo e vindo. Tive experiência até de trabalhar de apicultura, de vestir aquelas roupas de abelha, de tirar mel de abelha para as montanhas, enfim. Foi muito, muito engrandecedor pessoalmente. Imagina. Mas, e aí depois disso, Voltei a trabalhar na Associação Evangélica. Me chamaram novamente, assim que eu retornei, me convidaram novamente para trabalhar lá. A gente instituiu um departamento, aí já estava no ápice da rede social, da internet. A gente instituiu um departamento só de comunicação digital para a instituição. Eu falo isso assim com um pouquinho de orgulho, porque assim foi um projeto nosso, foi criado lá dentro, eu que dei o direcionamento. E no início de tudo ali, No início de tudo. A gente trabalhava já a comunicação dentro do Orkut, a gente começou a trabalhar os grupos, a gente começou a trabalhar esse tipo de comunicação. Logo em seguida estava na transição para Facebook, então a gente trabalhou muito Facebook, a gente criou um canal de comunicação dos universitários direto com a instituição via Facebook. Então eu tenho uns cases muito legais dessa época. E aí eu instituí um departamento já no formato com algumas pessoas, trouxe vários profissionais para atuar lá dentro. E aí logo em seguida eu acabei mudando a minha vida, né, pessoal, fazendo uma transição. Como é que é? A gente gosta de fofoca. Café com fofoca. Café combina com fofoca. É que, na verdade, assim, eu tive uma transição de me assumir, né, para o mundo LGBTQIA+. IAPN+. IAPN+. E
Foi nesse momento? Foi nesse momento de transição que eu voltei. Era uma decisão que cabia muito mais a mim do que o que as pessoas pensavam ou deixavam de pensar. Era um processo de aceitação particular. E quando eu decidi me aceitar e falar, ponto, é isso, é aquele caminhão que você tira das costas, Claro. né? Você descarrega todo aquele peso, aquelas angústias e tudo mais. E aí foi onde, nessa transição, a instituição... eu estava num trabalho muito, muito legal, muito tranquilo, mas não me via mais dentro daquele formato institucional. Eu acho que eu estava pronto para alçar novos voos. Sim. E aí aconteceu o processo de desligamento. Foi onde surgiu a oportunidade de vir para Goiânia. Aí já para trabalhar... Você veio para Goiânia por causa do amor? Não, na verdade, não. Eu vim a Goiânia por causa do profissional, num primeiro momento. Eu tô rindo porque o amor tá aqui, tá aqui atrás das câmeras, por isso que eu tô aqui falando. Gravando, né? Então eu vim a Goiânia... Foi pro profissional. Mentira. Para ser mais exato, eu fui para Bela Vista de Goiás, através de uma proposta de uma agência de marketing de Goiânia, aí já para trabalhar dentro do marketing político, que é uma veia que eu já gostava. Eu tenho uma mãe que teve trajetória de vereadora, de cidade do interior, sempre gostei dessa veia política, e eu fiz uma especialização em marketing e comunicação digital na época, e fui receber uma proposta para fazer uma pré-campanha de um candidato, possível candidato na época, né? Porque pré-campanha não estava definido ainda, de um pré-candidato de Bela Vista de Goiás. E aí me mudei para Bela Vista, morava num hotel em Bela Vista para acompanhar, entender o cenário da realidade da cidade. E aí foi onde, na pré-campanha, essa agência, pelo meu trabalho, falou, peraí, eu acho que não dá legal você ficar aí não, a gente precisa de você numa campanha aqui em Goiânia. Foi onde eu vim para a campanha de prefeito do Francisco Júnior, que foi candidato a prefeito aqui de Goiânia. E foi onde eu entrei aqui para o cenário de Goiânia e já me mudei por completo. Interessante. Inclusive, nós nos conhecemos nesse universo político. Nesse universo né? político, exatamente. E falando de jornalismo, né, lá atrás, qual que talvez seria a grande diferença? Você vê, não, uma coisa é eu trabalhar lá desde para o mercado ou para a universidade e o político, enquanto jornalista. Olha, quando que é a mesma profissão. É a mesma profissão, exatamente. A gente tem o mesmo nível de tentativa de comunicação. Sim. Como eu me formei em jornalismo, mais especificamente, antigamente a gente tinha muito... o curso era comunicação social, habilitação, jornalismo, habilitação, publicidade e propaganda. Depois que foi desmistificando e virou cursos segmentados. Na época que eu fiz na Universidade Federal Tocantins, era comunicação social, habilitação em jornalismo. Porém, a gente tinha passagens por todas as áreas de comunicação social, de publicidade, de rádio e televisão, enfim, e de relações públicas. E a parte de publicitária me cativou muito. Foi quando eu vim, comecei a trabalhar em agência. A parte jornalística ficou, digamos, só o jornalismo em si ficou ali dentro do processo e eu passei muito para a publicidade. Quando eu precisei voltar pro jornalismo mesmo, né, que foi quando eu assumi politicamente, que eu tinha que ser um assessor de comunicação, de trabalhar o jornalismo escrever textos, voltar. Dentro do nosso mercado, digamos, comercial, né, e dentro do nosso cenário político, qual que é a maior dificuldade que eu encontrei nesse processo? O mercado comercial, você fala coisas que às vezes é de interesse de grande parte da maioria. Quando você vai para o cenário político, você tem que trabalhar assuntos que praticamente ninguém quer saber quando não é época de eleição. A não ser muito especificamente um nicho de mercado, né, da área política, um nicho de pessoas. Público ali, bem nichado. Bem nichado, né? Porque você comunica politicamente fora de época de eleição, digamos nessa época, né? A gente passou por um boom aí de envolvimento político das pessoas muito grande. Sim. E isso acho que deu uma virada de chave na cabeça. Mas antigamente... acho que tá diferente. Antigamente as pessoas não tinham muito interesse, a não ser na época de eleição, queria saber quem eram os candidatos e tudo mais. Hoje, felizmente, as pessoas estão mais envolvidas no cenário político. Sim. E aí tem mais poder de decisão, de entender quem que é as pessoas. Então, nessa transição, eu senti muita dificuldade. Comunicar algo
para o que as pessoas não estavam interessadas em saber. Mas me trouxe uma maturidade profissional muito grande nesse processo. Porque você tinha que saber como abordar determinado assunto, determinada pauta, determinado projeto de lei que o candidato ou o mandatário tivesse papel ali para chegar na população, chegar no principal ponto que ele precisava, que era o eleitor, né? Acho que agora eu vou fazer uma pergunta para a gente apimentar isso aí sobre a questão jornalismo, né? Que é a sua profissão. Daqui a pouco ele vai falar do café, que é o negócio dele. Mas é porque hoje você falou... Hoje nós estamos terminando quase a primeira temporada aqui e sempre temas políticos voltam. Porque há uma polarização muito grande. Sim. Né? É personificado em Lula e Bolsonaro, mas não é só sobre eles, a gente sabe disso. Uhum. Eles só são uma personificação mesmo. Mas observando esta polarização... Até que ponto, uma crítica aí mesmo, uma crítica social, até que ponto a comunicação, seja do lado A, de um lado ou do lado B, favorece para que a polarização aumente? Você acha que o jornalismo, talvez nem é jornalista, é quem faz essa função? Porque a gente sabe que nem todo mundo é jornalista. Tem mídia, tem tudo. Uhum. Você acha que hoje, que bom que as pessoas estão mais envolvidas, mas será que estão envolvidas do jeito certo? Ou aí se eu quero, então eu consumo, eu vejo. Entende? Não, eu entendi bem a pergunta e concordo que, né, eu acho que a comunicação ela é feita justamente para os polos ficarem mais inflados. A minha sensação é essa. Não existe uma comunicação de tentativa de... enaltecer um trabalho, ou enaltecer um projeto, enaltecer um futuro, mas existe uma comunicação de ambos os lados, Sim, muito radical e muito polarizada no sentido de afronta. Eles tentam inflar muito um lado para que o outro lado reaja sobre aquela determinada comunicação. Então isso é um ponto negativo que eu acho dentro desse cenário político. O Lula, Bolsonaro são personificações, mas são ideologias, né? Sim. Então essa ideologia muito esquerda radical e muito direita radical, eu particularmente não é ideologias que eu siga e que eu concorde. Uhum. Hoje eu tenho tendências, igual todas as pessoas, é Sim. natural terem tendências hoje para lados, porém, eu sou muito do diálogo, então eu sou muito do centrado, da conversa, de buscar soluções para determinados pontos. E não se você fica... É um embate, você vai ficar no embate até quando? Até quando a gente vai ficar batendo cabeça em vez de trilhar caminhos que possam seguir para coisas positivas e para resultados satisfatórios? Eu percebo isso, sabe? Quando você falou do político, eu lembrei até que ponto a comunicação, ela é... Não, eu tô aqui porque eu quero comunicar. Não, eu quero comunicar para o meu público que está perto de mim ter elemento suficiente para quê? Para ir lá e brigar, Então eu acho que a comunicação, ela fica... Quer dizer, ela sempre é instrumentalizada. Uhum. Mas parece que tá demais, né? E assim, tanto é que se tem, desde os nossos estudos, né, da época de faculdade, o quarto poder é a comunicação. Pronto, né? É isso. Então, assim, a comunicação tem um poder fenomenal. Hoje em dia, eu acho que é 50 vezes uma ampliação do que era antigamente, né? Porque antes a gente tinha rádio, televisão e era... O quarto poder hoje, ele é inflado, ele né? é inflado. Ele é um quarto poder no seu celular, na sua mão, na sua percepção de mundo. Hoje viraliza uma frase muito rápido. Antes, para você chegar a comunicar uma verdade ou uma mentira, qualquer que seja, para chegar a níveis tão extremos, quanto tempo se levava, né? Quanto tempo se levava antigamente para se comunicar, sei lá, uma vacina que precisava chegar nos pontos. Hoje em dia, você posta uma frase, se ela for uma frase de impacto, ela impacta muita gente, muito rápido, muito instantâneo. Seja para o bem ou para o mal. Né? Para o bem ou para o mal. Então, acho que essa comunicação, a princípio de tudo, eu acho que precisa se trabalhar com mais responsabilidade. Só que eu acho que a gente chegou num ponto, né? Eu acho que de todos esses cenários que a gente vive, que o retroceder é muito difícil, né? Retroceder para as coisas mais certas, mais corretas, de um jeito mais centrado. Hoje, pelo clique, pela coisa, as pessoas criam muitos fatos, elas se desdobram para criar algum cenário para que essa visibilidade seja positiva. Não em defesa de um lado ou de outro, ambos fazem isso.
né? E não na personificação de Lula e Bolsonaro, às vezes são os próprios seguidores, os Sim. próprios eleitores, as próprias pessoas que vivem dentro dessa realidade criam essas situações. Aí, olhando psicanaliticamente, tem uma reflexão, Rafael, olhando sempre quando a gente fala dessa polarização, hoje nós estamos numa sociedade de órfãos. Isso é uma visão bem psicanalítica, porque é como se todas as pessoas tivessem em busca desse que assuma esse lugar de pai. Esse pai que me dá comida, esse pai que me dá arma para eu ficar seguro, é esse pai que me garante, me fala o que eu tenho que fazer. Então, eu sempre percebo isso, parece que a sociedade está órfã e ela vai tentando se apegar. Sabe quando a pessoa está se afogando, eu preciso me apegar a alguma coisa? E aí, nesse ponto, a comunicação é tudo que ela precisa. Porque se só estou procurando esse pai, está aqui. Tá Né? aqui. Mas é uma questão mesmo. Mas aí me fala o seguinte, Sim. hoje eu sei que você é empresário, então você fez a transição, mudou de vida de profissões, de trabalho. E aí, como que deu a ideia de empreender? Empreender era um sonho, né? Sempre foi? Sempre foi. Sempre foi. Eu brinco que eu acho que eu tenho uma maquinazinha funcionando aqui, que às vezes eu preciso que ela se desligue e ela não se desliga. Mas sempre foi um sonho empreender, de ver as coisas. Quando a gente, é o que eu falo, ir pra fora te traz muitas visões de Claro. mundo diferentes. Outra e aí visão. quando eu via negócios, aqueles negócios que você falava, caramba, que sacada legal, Que que legal. coisa legal. Isso dentro da publicidade eu tinha que atuar muito, porque tinha que ter ideias legais, coisas, sacadas muito bacanas para ser fundamentais, criatividade. E isso eu queria trazer para o empreendedorismo. E eu sempre fui fanático por franquias. Eu achava muito legal essa possibilidade de ter franquias, justamente pela minha não experiência como empreendedor. A franquia poderia me dar uma oportunidade de empreender sem eu arriscar demais a ter, digamos, quebrar a cara aí financeiramente, enfim. Óbvio que a franquia não faz tudo para você precisa ter toda uma estrutura pessoal, psicológica, financeira, enfim, para que isso aconteça. Mas era um sonho. E aí esse sonho foi sendo adiado ao longo do processo, a vida da gente vai tocando profissionalmente. Às vezes como todas as minhas histórias profissionais, eu sempre trabalhei muito dedicado a alguma coisa, então às vezes eu ficava tão focado naquilo que às vezes eu não conseguia dar passos fora dentro daquele quadrado. E claro né? que o resultado vem, né? Porque quando você se dedica, em um momento vai dar resultado. E assim, eu sou muito grato à época que eu vim para Goiânia, pelo pouco tempo que eu tenho de Goiânia, que é 7, 8 anos, é muito pouco. E o nicho de convívio e contato profissional que eu consegui conquistar aqui em Goiânia justamente por essa vontade de fazer acontecer. Porque dentro do cenário hoje de comunicação, de publicidade, de marketing, de relações públicas, eu vivo em um meio, em um nicho, tenho contatos nesse meio e nicho que são muito bons e são muito positivos e são muito legais para te alçar novos voos, para te trazer oportunidades de indicação. E eu vivi muito isso. Então, assim, eu fui passando por etapas e de conhecimento de pessoas que me deram suporte, né? E, assim, Legal. confiança, né? Também. Pessoas muito boas que passaram pela minha história, que me deram confiança de alçar novos voos. E foi quando eu decidi empreender, foi numa transição dessa política, né? Entre vitórias e derrotas. E aí eu tomei a decisão, eu acho que é a hora. E aí eu falo a gente, porque eu tenho um sócio, né, que é o Diego, que tá comigo hoje, que é assim, meu braço direito e às vezes aquele que precisa dar um empurrãozinho, vamos, que é a hora, Ele sabe? precisa empurrar Ele ou você que precisa precisa empurrar? Hoje eu sou mais ousado, mas eu era muito cauteloso, principalmente com a questão financeira. Mas e essa proatividade, toda essa questão? Mas é dentro da criatividade. Na hora que mexe no bolso, Aí para. aí eu falei, opa, eu acho que nunca é a hora. A gente sempre acha que nunca é a hora, Nossa, com medo de não arriscar. tem hora. Você tem que só fazer. E aí foi onde ele tomou a decisão, vamos, é agora. E assim, foi a melhor coisa que a gente fez.
é fácil, é lindo, é maravilhoso empreender? Não. As pessoas, quando a gente empreendeu e abriu, né, a gente trouxe todo mundo, que maravilha, vocês agora são donos dos seus próprios negócios. E na época eu pensava, nossa, que maravilha. Hoje eu falo, meu Deus, que carga. Porque assim, você quando é funcionário, você quando trabalha para alguém, você deu 18 horas, você vai embora, descansa. Você pode até ter uma horinha a mais de trabalho ali, mas a responsabilidade maior do negócio é de quem você está trabalhando, é da empresa ou é da persona que você está trabalhando, e você faz um papel ali dentro do negócio. Quando você empreende, você assume tantas responsabilidades, são tantas questões nas suas costas, que você acha que a gente pensa assim hoje. Eu penso assim hoje, né? Eu falo, eu e o Diego, porque a gente troca muito essas informações. É muito positivo por maturidade, por vontade de acontecer, de fazer acontecer. Mas tem horas que a gente fala assim, por que eu dei esse passo, hein? Mas, em casa, assistindo série, né? Melhor. Mas assim, é gostoso e é viciante. Eu falo, empreender é um vício, porque assim, hoje a gente tem 2 franquias em funcionamento, né? Eu tenho um quadro societário, e aí a gente tem a Decoff no Goiânia Shopping, que é uma cafeteria, e nós temos em Anápolis a Mundo de Chocolate, que é uma de fondue de chocolate. A Decoff é uma grande marca, né? É uma grande marca. Decoff, patrocina aqui. Querida, a Decoff é uma grande marca. A Decoff é uma história muito, muito legal, porque nessa vontade e gana de empreender, a gente tinha uma franquia paga, que era a Mundo de Chocolate, para ela acontecer. E quando a gente paga uma franquia para quem não tem conhecimento, você precisa logo em seguida achar um ponto que seja positivo para a sua unidade, mas que a franquia também aprove. Depende muito dessa aprovação. E a gente, nessa sagacidade de achar esse ponto, não conseguia encaixar. Depende muito de shopping, do mix de produto, tem todas umas análises e critérios. E a gente não conseguia encaixar essa franquia em determinados shoppings que a gente achava que era interessante para a operação. Foi quando, de tanto essas tratativas acontecerem, um dos shoppings hoje, que é o Goiânia Shopping, nos convidou, falou, olha, a franquia de vocês, a gente choca muito o mix de produto que eu já tenho aqui dentro. Só que tem essa, que é a Decoff, que a gente tá tudo aprovado, tá tudo certo para ser aberto aqui. Vocês têm interesse? Falei, vamos negociar, né? Porque a gente nessa gana de empreender, e eu já gostava da Decoff no modelo de negócio, né? Ela tem um perfil muito, muito legal. Ela tem uma sacada japonesa. Uma sacada ali, né? Japonesa do modelo to go, né? Que é aquele modelo mais para cidades grandes, que você pega ali o café, sai tomando na rua. E assim, aconteceu. E que bom que aconteceu. Porque hoje, assim, a minha maturidade empreendedora me dá oportunidades para alçar novos voos, me dá a maturidade de saber lidar com as pessoas que antigamente a gente achava que sabia. Hoje eu lido com mão de obra, eu lido com quem é meu funcionário. Antes eu não tinha essa experiência, antes eu só era funcionário. Então, assim, hoje eu falo assim, meu Deus, mas se eu reclamava disso, hoje eu tenho meu funcionário às vezes reclamando disso pra mim. Exato. Então, isso te dá uma visão de mundo muito diferente e muito legal e muito boa, sabe? E a Mundo de Chocolate? A Mundo de Chocolate fica em Anápolis. Aí conseguiu abrir lá em Anápolis. Aí foi quando a gente abriu a Decoff e a gente tinha um prazo pra a Mundo acontecer. Justamente porque quando a gente empreende, a gente não pode deixar dinheiro parado. E aí a Mundo estava parada, né? O negócio estava pago, parado. E eu e o Diego, né? Por termos familiares em Anápolis, a gente decidiu instituir ela lá no shopping de lá. Deu super certo. Hoje a gente tem uns familiares que atuam junto conosco lá para dar esse suporte, porque é muita responsabilidade. Sim. E tá dando super certo, e a gente já tem novos planos e novos projetos aí ao longo da caminhada. Que legal. Aí fora isso, ainda, como se diz, mantenho a minha atuação em marketing, atendo pessoalmente vários clientes dentro da área. No marketing full, hoje a gente trabalha um marketing full mesmo, desde o offline para o online. E assim, eu tenho pessoas que estão por trás aí desse processo para atuarem junto comigo. Porque hoje em dia você pensar marketing nessa globalização que tá, como se diz, você mesmo citou,
Hoje tem agência para todo lado, todo mundo quer ser formado na área de comunicação, e isso traz responsabilidades para você entregar um trabalho que seja bem feito, que tenha potencial para acontecer. Eu quero te perguntar quais são, talvez hoje, que você olha os desafios de empreender, mas antes, já que você falou em franquia, né? Vou até colocar aqui o Self, porque eu acho que eu já te falei, quer dizer, eu falei agora há pouco, né? O Instituto, ele nasce há 5 anos. Então, nós temos uma unidade aqui em Goiânia, que é a nossa sede. Temos unidades em Goianésia e Anápolis, aqui em Goiás. Teresópolis, no Rio. E aí, agora, nós estamos oficialmente, né, há alguns meses, somos o Instituto Self Franchise. Então, eu agora estou do lado de cá, né? Então, o que eu posso falar, né? Então, falo aqui para você. Quem sabe, se fizer sentido, levar o Instituto Self aí. Como que funciona? Você entra em contato conosco e você vai oferecer aí na sua cidade, vai oferecer aí no seu estado, todos os serviços educacionais da área de saúde mental do Instituto Self. Qual que é a vantagem, né? A vantagem é que você vai ter todo o nosso know-how, os nossos professores, a nossa estrutura, os nossos sistemas educacionais e, acima de tudo, eu sempre falo isso, né? Os melhores psicanalistas e professores aqui do Brasil. Eu amo todos eles porque eu respeito muito o trabalho deles. Então, tá aqui. Hoje eu tô desse outro lado. Né? Quando você fala de exigir prazo, a gente tem que exigir. Tá? Mas é uma experiência muito boa, viu? Quem sabe se algum dia você vai se tornar franqueador. A ideia. E assim, ó, uma dica, eu estive lá no Instituto Self, incrível. E até aproveitando o gancho, saúde mental, né? A gente vive num momento e numa realidade... Eu ia te perguntar sobre a saúde mental no meio disso tudo aí. Olha, a sua? Passar no Instituto Self. Eu ia falar da sua, primeiramente. Mas, hoje, assim, eu vejo dentro do nosso cenário, principalmente de mão de obra, tive que lidar com alguns funcionários e eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que passaram por nossas empresas, que vêm de históricos de problemas de saúde mental por pressões psicológicas de trabalho, por pressões psicológicas até pessoais, de cobrança pessoal sobre determinados pontos. Eu tive já pessoas que passaram conosco lá, que tinham dificuldade, às vezes, de conversar. E aí, quando você ia conversar, entender... Não, porque meu outro patrão, ele falava comigo, eu tinha que até abaixar a cabeça, sabe? Então, eu vejo hoje essa nova geração... Não que antes não tivesse isso, acredito que tinha até muito mais ampliado, mas hoje a gente precisa de muito mais conscientização dessa saúde mental e que as pessoas entendam que precisa de tratamento, precisa de acompanhamento. A cabeça da gente é um órgão como qualquer outra parte do corpo, só e assim, muito mais desenvolvido para processos. Eu já estive em alguns momentos assim que eu falei, caramba, eu acho que não dou conta de levar mais a vida do jeito que eu levo psicologicamente. Eu estive em vários processos aí de etapas. E hoje eu falo, eu sou bom da cabeça? Acho que não. Ser bom da cabeça também é muito subjetivo, né? Mas hoje o que você faz para você no meio de estudo, no meio do seu relacionamento? Hoje você está casado com o Diego? Hoje nós temos uma vida conjugal assim. Tem uma união, tem os trabalhos, tem a sua paixão pelo jornalismo, pelo empreendedorismo. E qual o momento onde o Rafael se cuida e se olha? Eu acho que só nos momentos que eu me deixo livre para me divertir. Eu acho que é o momento que eu gosto. Consegue desligar? Consigo. Pôr um limite? Consigo. Quando eu tiro, e principalmente estando com amigos, eu gosto muito. Sempre tive, desde criança até hoje, eu sempre gostei de estar envolvido com muitos amigos. Pode ser que não todos sejam amigos, né? Mas assim, porque a gente brinca, né? Amigos a gente pode contar nos dedos. Mas eu sempre, grupo de pessoas ali. Sempre, desde a minha infância até hoje, sempre participei de grupos de amigos, de pessoas. E isso é onde eu consigo ter tranquilidade. Quando eu tô numa crise daquelas assim, gente, não tô no meu limite, eu falo pro Diego, a gente precisa sair com os amigos, se divertir. E quando eu saio pra diversão, eu saio pra diversão mesmo. Eu me desligo por completo. Quem me acompanha na rede social sabe, a minha rede social ela é um mix de conteúdo de todos os formatos. Um dia eu tô dentro do meu trabalho, um dia eu tô dentro da minha empresa, no outro dia eu tô numa festa, eu tô bebendo a minha cerveja. Fazendo propaganda da Squad lá. Fazendo propaganda da Squad, que é uma marca
marca do Diego, de sungas, que por sinal também é um processo empreendedor que nós trabalhamos em conjunto. Eu fiz o marketing, a empresa é dele com outro sócio, mas eu cuido de todo o marketing por conta pessoal mesmo. E a gente tá vendo essa empresa crescer, tá indo para fora do país agora. Que legal. Vai ter revenda na Europa. Então, assim, é uma empresa que está deslanchando também. Essa não é franquia, é um e-commerce, então é uma outra pegada. Outra pegada. É um projeto muito audacioso. Que é bem legal. O e-commerce hoje, ele não tem como mais pensar hoje. Não, hoje em dia eu estou no cenário do e-commerce, né? Vivo isso com o Diego. Estou no cenário físico de venda de café, pontos por exemplo, não tem café. Como. E a gente percebe, eu hoje estou dentro de 2 shoppings e em conversa com outros lojistas, outras pessoas que empreendem, o perfil de consumo tem mudado. As pessoas estão deixando de querer comprar só presencialmente. Sim. E até a pandemia trouxe muito isso. Muitas pessoas passaram a adaptar, a pedir as coisas pela internet, pelo celular. Falo pelos meus pais. Hoje minha mãe sabe pedir iFood. Olha só. No telefone. Hoje o meu pai compra na Shopee. Né? Então, assim, e meu pai era daqueles assim, não quero mexer com esse tipo de celular nunca, quando começou a surgir smartphone e tudo mais. Não quero mexer nisso aqui. Né? Hoje, ele, se tá sem o celular pra ele, e ele, engraçado, minha mãe teve celular, smartphone bem antes do meu pai, e meu pai tem uma facilidade de filmar, de tirar foto 10 vezes melhor do que a minha mãe. Era o que não queria. São as gerações, né? Eles não são nativos digitais, né? Eles aprenderam aí. Aprenderam. Nem nós, na verdade. Eu acho que nem eu, nem você, nós somos que essa nova nativos. Geração, ela é muito mais antenada e muito interligada. Nós não somos Eu vejo nativos. uma juventude hoje, tipo, não sei, fulano, 17 anos, criou um aplicativo que não sei, faz isso, faz aquilo. Então, assim, eu não tenho... Nós viemos de uma geração que não tem esse dom tão fácil, né? A gente precisa trabalhar muito, estudar muito para que faça isso acontecer. Mas, dentro dessa perspectiva, o perfil de consumo mudou muito. Eu vejo pela nossa unidade no Goiânia Shopping, de perfil de consumo local, e às vezes a gente hoje atende delivery, né? E o quão delivery tem delivery forte. Do The Coffee? Tem o delivery da The Coffee. Da The Coffee. Ela tem o delivery pelo próprio aplicativo e também pelo iFood. Então a gente trabalha dentro dessa Mas e o café? Mas até os quentes... Até os quentes. Aí todo mundo pergunta, chega quente? O café chega quente? Chega. A gente tem um processo de selagem do copo térmico. Tá. E aí, então, ele chega quente. O gelado chega gelado, porque nós temos as bebidas quentes e geladas. E até, assim, é uma mistificação que às vezes a gente tem que quebrar dos nossos clientes. Porque todo mundo pensa assim, só tem café lá na The Coffee. E a The Coffee tem um mix de produto muito grande na parte de bebidas. São mais de 30 bebidas que você personaliza ali ao longo do... Misturas com café, com matcha, com chai, e tem também a parte de food, de muito comida, gostoso. E assim, é muito bom. E aí a parte digamos, a parte gorda, docezinha, a gente deixou lá para Anápolis por enquanto, mas tem projetos vindo aí para Goiânia, vamos ver daqui para frente. E seus sonhos hoje, quando você olha hoje sua vida, muita coisa, muitos projetos, qual que hoje os seus... antes de falar de sonhos, desafios, quais os maiores desafios do Rafael? Hoje... Eu falo que o meu maior desafio... Falo não, né? Tô falando aqui agora. Que é a coisa assim que a gente não se pega pensando constantemente. Mas o maior desafio mesmo, eu acho que é ter tranquilidade, assim, né? A gente pega muito pro lado financeiro, né? Então, assim, eu acho que um desafio nosso é conseguir conciliar esse tanto de coisas dentro de uma realidade financeira tranquila, e para que isso traga tranquilidade futura, né? Eu acho que o nosso desafio hoje, principalmente no nosso país que a gente vive, onde financeiramente uma aposentadoria ela é trabalhosa de se conseguir. Não é fácil. Então, o maior desafio é esse, eu acho, para mim hoje. Falar assim, eu preciso me resguardar em várias áreas. E assim, nossa, mas Rafa, você faz tanta coisa. Você faz porque você precisa? Não, eu faço porque eu gosto hoje.
Mas vai chegar num momento que eu não vou ter mais condição de fazer porque gosto, né? Então, o maior desafio é me preparar para esse momento, para chegar nessa fase e ter tranquilidade. E eu falo tranquilidade, a tranquilidade financeira, ela é consequência, obviamente. E não é o principal. Tipo, eu não sou aquela pessoa que fica correndo atrás do dinheiro, mas eu sou aquela pessoa que fica correndo atrás das conquistas, das realizações. Quando eu pego algo para fazer, eu tenho que ter um foco, sabe? Eu já participei também e gosto muito de organizar eventos, né? Então, assim, quando eu tô muito sem foco, eu falo pro Diego, a gente precisa organizar alguma coisa. Então, aí a gente tem uma galera Fala que a gente comigo, organiza gente. um evento. A gente organiza. Vou ter um congresso ano que vem, tem algumas coisas, pode falar comigo. E assim, já antecipando, um sonho. Eu gosto muito da área de eventos. Eu ainda quero ter uma pegada assim diferente de tudo que eu faço para mim trabalhar na área de eventos. Eu já faço isso amadoramente com um grupo de amigos. Sempre a gente organiza umas festinhas. Tem um congresso aqui, o primeiro congresso de psicanálise de goiano vai ser nosso em fevereiro. Tá aberto. Então, como um cobaia, a gente aceita. A gente já iniciando os trabalhos. Mas é isso. Mas aí, antes, você falou de sucesso, tem o próprio conceito de sucesso hoje, ele mudou, né? O sucesso antigamente era medido exclusivamente se você tem salário X. Exato. Se você tem salário X, né? Lembra ali de séries antigas, por exemplo, eu tenho 3 trabalhos, então eu sou uma pessoa muito bem sucedida. Hoje o conceito de sucesso, eu acho que o Instituto Selfie, o nosso trabalho, acho que coaduna muito com isso que você fala de, peraí, existem outros horizontes para a gente contemplar sucesso. Sim. O sucesso, o dinheiro a gente precisa, nós estamos aqui, precisa comprar o café, mas o sucesso ele é medido por outras coisas, né? A capacidade do indivíduo se escolher, a capacidade do indivíduo de ter acesso, inclusive, a coisas básicas, mas também de sorrir, de sentar na calçada e comer um pão de queijo. Se for vontade, eu consigo fazer uma viagem. Não sei, o sucesso ele é mais amplo. Exato. Né? É tanto que tem uma pesquisa, o Instituto Selfie, nós temos um braço, o Selfie corporativo, que eu particularmente eu me dedico muito a esse braço do Selfie, que é o desenvolvimento de saúde mental, né? Tem uma pesquisa, por isso que eu estudo muito isso. Nós estamos já com muitas empresas atuando no trabalho de saúde mental, programa de saúde mental. O ano que vem, aguarde aí que eu vou ter um podcast só para falar de uma grande plataforma que está vindo aí, uma startup dentro da área de saúde mental. Tem uma pesquisa, Rafa, que fala que inclusive as pessoas, o dinheiro já não é o critério único de escolher empresa para trabalhar. As pessoas falam o seguinte, ali aquela empresa vai te pagar 3 mil a mais. A pessoa quer conhecer a empresa. Essa aqui talvez vai te pagar um pouco menos, mas se ela vê qualidade de vida nessa, ela vai escolher essa. Eu e o Diego vivemos isso recentemente dentro da nossa franquia com uma pessoa que nos procurou, querendo trabalhar como barista, porque ela sempre gostou, porque o barismo, ele não é simplesmente uma atuação, ele se tornou vida, uma profissão, uma vida. Eu acho que é uma opção de vida. Os coffee lovers são extremamente apaixonados pelo processo do barismo. Café com Psicanalista nasceu por coffee lover. Vivemos isso recentemente de uma profissional formada, que estava trabalhando em uma empresa com um salário muito bom, que nos procurou. Rafa, eu entrei numa crise de pânico e eu decidi que eu quero experimentar empregos que me tragam satisfação pessoal. Exato, é isso. É o que essa pesquisa falou. E aí ela veio, e ela era formada em economia. Só números. Só números. Era formada em economia, já tinha um currículo. Sim. Eu quero ser barista. Eu falei, você tem certeza? O salário aqui dentro da nossa realidade é esse, porque é o condizente com que a realidade que a franquia exerce. Se eu tivesse uma possibilidade de os valorizar financeiramente muito mais, eu valorizaria. Mas a gente trabalha dentro de realidade, de empreendimento, de setor e tudo mais. E ela, não, eu quero. E ficou comigo lá um mês até ter a oportunidade que ela estava esperando o intercâmbio de ir para fora justamente para tentar... Aí sim que mudou de vida, realmente. Que legal. É exatamente o que você está falando. Não é o dinheiro mais. E a gente tem vivenciado isso, principalmente na The Coffee, que
é um perfil da franquia, a contratação de pessoas mais jovens, nessa faixa dos 19, 20 anos, está entrando no mercado de trabalho agora, e eu vejo o diálogo deles. A preocupação não é mais se o emprego é duradouro, se o salário vai ser muito bom. Eles preocupam muito, eles são imediatistas, essa nova juventude, né, que já quer trabalhar hoje e receber amanhã. Mas existe muito essa preocupação, se é saudável estar ali, se não é saudável estar ali, se faz sentido para mim. É uma geração que vem nessa pegada e eu acho que exatamente isso. É muito isso. legal. Tem o Fórum Mundial da Economia, Rafa, de 2020, eles falaram que as empresas que vão conseguir sobreviver nos próximos anos de uma forma mais perene são aquelas que investem em pessoas. Investir para que as pessoas, inclusive, queiram ficar nelas, né? Exatamente. Inclusive, vou dar um spoiler aqui, viu, Shell Music? Aqui no finalzinho dessa primeira temporada, para 2024, Rafa, a primeira vez que eu divulgo ele assim, nós vamos lançar em 2024 o Self Care. Self Care é a nossa plataforma de atendimentos com psicólogos, com psicanalistas, com terapeutas para os colaboradores da empresa. Então a empresa, no caso vocês, já vou vender para eles aqui. Vocês têm as empresas, eu tenho 3 colaboradores, 50 mil, 3 mil, e eu quero oferecer para eles um programa de saúde mental, onde ele pode entrar numa plataforma, de acordo com a nossa parceria, por um valor menor, e lá escolher o seu profissional e realizar o seu processo. Incrível. Então esse é spoiler para 2024, Self-Care. Incrível. Não, e assim, se as empresas não se adaptarem para esse novo processo de realidade dessa nova geração que vem aí, tão desligada. Antigamente a gente tinha assim, meu sonho é casar, ter um carro, ter uma casa. Hoje, se você conversar com a juventude, ninguém quer ter casa mais, porque assim, prefere viver viajando, não quer ter apego às coisas às vezes pequenas. Óbvio que a gente não está generalizando aqui, eu estou falando de um cenário, da grande maioria. Eu sou do digital, então eu vivo no Instagram, no Facebook, e eu vivo no Twitter, que é uma plataforma completamente diferente. E eu vejo esse diálogo dentro dessa nova geração aí. Não que eu não seja da nova geração, viu? Tô aí com os meus 18, 19 anos. Você não é da nova geração, você é de uma das gerações. De uma das gerações. Já tá passando, já tá quase acabando, viu? Antes de acabar, Rafa, já passou muito tempo. Foi muito rápido, Passou rápido. Antes de acabar, eu tenho 3 perguntinhas lá aqui que eu faço no final. Mas antes eu queria que você, aqui a sua câmera, use ela para que você fale com essas pessoas, tantas pessoas que talvez têm medo de ousar, de bancar o seu sonho, desde quando você escolheu fazer uma faculdade, desde quando você falou assim, peraí, eu sou assim com a minha sexualidade, eu quero empreender. São decisões que precisa ter coragem na vida. São. A gente até pulou essa etapa, antes de falar aqui. Qual etapa? Sobre essa etapa de me assumir homossexual, dentro da minha realidade, foi uma transição pessoal tão tranquila psicologicamente. Óbvio que teve todos os probleminhas que a gente enfrenta ao longo da vida. Questões sociais também. Questões sociais, medos, inseguranças, mas eu sempre tive muita segurança quando eu tomei a decisão. Então, quando eu tomei a decisão, eu vim com tanta segurança para ela ser tomada que eu me blindei em determinados pontos. E quando eu fui encontrando algumas barreiras profissionais no caminho de tipo, fecha seu Instagram para você conseguir determinado trabalho. Você encontrou barreira profissional por ter se assumido homossexual? Sim, encontrei. Não diretamente, mas muito discretamente. Eu venho de um nicho que é extremamente privilegiado, né? Eu venho assim eu sou branco, eu tenho como se diz, um nível social que sempre foi tranquilo. Então, eu sou privilegiado em vários pontos. Então, nunca foi nível ofensivo, mas sempre muito discreto os problemas, né? E assim, eu encontrava assim, olha, fecha seu Instagram, porque senão pode ser que você não consiga determinado trabalho. E quando eu tomei a decisão de me assumir ou de me aceitar, eu tomei a decisão e falei assim, não, se quiser me contratar, é pelo meu profissional. Eu exerço o meu profissional. A minha vida pessoal não me diz respeito ao meu chefe, à minha empresa que eu trabalho. E assim, eu não carrego estigmas de que algum deles tenham tido qualquer tipo de problema sobre a minha orientação, aceitação.
Todos eles sempre me trataram com muito respeito, muita naturalidade. Pessoas que eu lidei de ideologias completamente avessas às que eu acredito. Porém, eu exercia o meu lado profissional. Claro. A minha persona, o que eu pensava, qual que eram os meus desejos e as coisas que eu entendia, eu deixava para mim. Óbvio que em determinados grupos, em determinados nichos eu expunha isso, mas eu estava ali para exercer profissionalmente. Mas assim, isso, quando a gente se blinda, a gente se prepara para esse processo, é muito mais fácil. Tem gente que não tem essas oportunidades de se preparar, tem que se jogar, e levar as pancadas da vida, né? Mas então vamos lá. Sobre ousar investir em você, investir em negócios, investir na vida. O primeiro passo precisa ser o seu. Quando você dá ele em determinado momento, em determinada situação, porque nunca é o momento certo. Se você esperar demais, nunca vai ser o momento certo. Mas quando você ousa e dá o primeiro passo, você vai ver que nem é tudo aquilo que você imaginava que seria. E é muito bom. Ousar pessoalmente, profissionalmente, para empreender, ou até para você tomar uma decisão na sua vida, às vezes sair da casa dos seus pais por um determinado motivo profissional ou pessoal. A gente sempre carrega um medo, uma angústia de vivência dos outros, mas a nossa vivência ela é única, ela é particular. Então, dar esse passo faz de você uma pessoa melhor e te transforma. Nem sempre as coisas são positivas e vão dar certo, mas isso te traz bagagem e te traz muita vontade de fazer que o que deu errado dê certo no próximo passo. Tá vendo? E olha, para encerrar isso, tem uma frase, Rafa, da nada mais, nada menos. Eu vi esses dias, não conhecia a frase, da Viola Davis. Ela dando uma entrevista para a Oprah, olha as duas personalidades. Duas peças, né? Ela diz o seguinte, a frase, até peguei meu celular aqui. Ela falou: não tenho tempo para ficar a noite inteira acordada me preocupando com aquilo que alguém que não me ama tem a dizer sobre mim. Dica da Viola Davis aí para sua vida, viu? Porque quando você vai dar um passo que é fora dentro da sua segurança emocional, pessoal, claro. Você sempre tem tantos medos e tantos receios do que as pessoas vão pensar, de como vai agir. Tem gente que é mais desligada, mas a grande maioria realmente se preocupa com os outros. A gente vive em sociedade, né? É o social. Então, as inseguranças nem sempre são nossas. Os problemas nem sempre são os nossos, porque a gente não vivenciou eles ainda. Às vezes é os problemas dos outros que nos fazem ter esse receio de dar o passo para ousar. E ousar é bom. Ousar pode ser que não dê certo, mas é bom para você ter maturidade, experiência e para fazer dar certo e acontecer. E recomeçar existe para isso, viu, gente? Exatamente. Agora, 3 perguntinhas para a gente encerrar. Vamos lá. Estamos falando de café, então eu vou te dar 3 poderes, Rafa, hoje. Falando de café, se você tivesse hoje a oportunidade de tomar café, sentar para tomar um cafezinho, aquele passado lá, ou pode ser um decoff, não importa, com alguém que não está mais aqui entre nós, com quem você tomaria? Caramba, a primeira pessoa que vem na minha cabeça agora é a minha bisavó. Assim, porque eu tive a oportunidade de conviver com ela, eu vivenciei a velhice dela até ela ficar quase nos finalmentes. E quando ela voltou a ser praticamente criança nos finalmentes, eu tinha uma ligação muito forte com ela, sabe? Que eu não tinha anteriormente, porque a vida adulta dela, ela seguia, eu era criança, e aí eu tive muito essa vivência. Então, assim, era a pessoa que eu tinha vontade de tomar um cafezinho e bater um papo. Bárbara. Dona Bárbara tá vendo você lá no Decoff vendendo cafezinho. E assim, graças a Deus, assim, eu tenho uma história familiar de não muitas pessoas que eu perdi ao longo do processo, mas recente, muito próxima, é um tio meu, né, que é irmão da minha mãe, que também faleceu repentinamente de infarto, que também era uma pessoa muito, muito ligada a gente, a família, que hoje faz bastante falta. Qual o nome dele? Rogério. Tá bom, pode tomar café com os dois, então pode? Eu acho que os dois estão sentados lá juntinhos para tomar esse café conosco. Pronto, o café é seu, então tá bom. Outra questão, outro poder, Rafa, você amanhã de manhã tem a oportunidade de tomar café com alguém que está vivo nesse planeta, no mundo, em qualquer lugar, mas que você nunca tomou café. Pode estar no Japão, na China, em Marte, qualquer pessoa.
quem que você tomaria amanhã esse café? Caramba, difícil essa, né? Mas eu acho que Temos alguns bilhões de pessoas no temos universo e tem outro universo aí. alguns bilhões de pessoas. Eu acho que sabe com quem que eu queria tomar café só para entender um pouco da loucura? O dono hoje do Twitter e me fugiu O o Elon nome. Musk. Elon Musk. Só para entender um pouco da audácia e da loucura dele pessoalmente, para entender se realmente a vontade dele de transformar o mundo se seria dentro da realidade de loucura dele, porque assim, quando a gente vê coisas dele, escuta coisas dele, lê coisas que ele fala, ele tem uma ganância de transformação social. Ele não tem uma ganância de transformação pessoal, e aí ele entra nos processos aí bem loucos. E assim, eu acho que eu teria vontade de sentar e tomar um café com ele para entender um pouco melhor essa Nunca loucura tivemos, social. né, Elon Musk aqui não, né? Ninguém nunca quis tomar café com Elon Musk. Por fim, Rafa, você tá aqui o café, Sim. mas essa pessoa poderia querer tomar café com você, mas você nunca tomaria café com ela. Difícil aí. Mas eu costumo falar para as pessoas que me cercam, até para minha família e amigos, eu sou um tipo de pessoa que é difícil ter inimizades. Eu não carrego isso ao longo do processo. Óbvio que a gente tem problemas com o outro, não gosto um pouco de um, não tenho receio de outro, mas eu não carrego isso não. Eu acho que hoje eu não tomaria café com, não vou personificar em uma pessoa, mas pessoas que não conseguiram entender a minha transformação pessoal e que ao longo do processo fecharam portas para mim e hoje já chegaram a algumas delas voltar atrás de tentar me procurar profissionalmente. Nomes, a gente gosta de nomes. Não, tô brincando. Não, mas é isso. E eu acho assim, não tomaria não no sentido de, tipo, não quero contato com você. Sim. Mas eu acho que, assim, eu virei a página. Então, quando a gente vira a página... E, assim, eu carrego muito dentro do meu lado profissional. Não como mágoa pessoal ou como... Então, assim, se teve a oportunidade de me experimentar profissionalmente, não quis por questões pessoais que não eram o caso, então agora não Perdeu. tomaria. Pode ser você que tá assistindo agora, que você viu o Rafael publicando esse podcast. Pode ser você, viu? Exatamente. Fica a dica. Fica a dica. Rafa, passou o tempo, já passou, na verdade, o nosso tempo. Só quero agradecer. Isso. E desejar muito sucesso lá no Decoff, nas suas empresas, no seu projeto pessoal de marketing, outros projetos que virão, né? Então, e o que eu posso desejar a você e a todos aqui é que nunca perca a oportunidade ou a coragem de recomeçar sempre. Sim. Recomeça. Se não der certo, como você falou, você vai só descobrir quando começar. Exatamente. Né? Então é isso. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Diego, Eu que agradeço. tá ali dando um apoio. Fico muito feliz, fiquei feliz com o convite, com esse projeto que é incrível. Assistam aos outros episódios, as outras pessoas que passaram por aqui. Eu já assisti alguns e tá de parabéns, continue. Vai descobrir com quem as outras pessoas não tomaram café. A gente vai fazer um compilado. Obrigado você que esteve em mais esse episódio. Aguarde a segunda temporada, já no finalzinho aqui da primeira temporada, tá vindo